Filipenses, escrita entre 50 e 60 anos depois de Cristo. O escritor dessa carta, Paulo. Então vai começar com uma parte doutrinária e depois com uma parte prática. Não dessa vez. Em Filipenses as coisas são um pouco diferentes. Foi inclusive escrita por uma razão muito diferente das outras cartas. Basicamente, essa carta é uma carta de agradecimento por uma doação que Paulo recebeu dos filipenses. Poderíamos então pensar, são coisas administrativas, vou pular essa parte então. Mas o apóstolo usa exatamente essa doação para falar sobre duas coisas importantes que também valem para mim e para você. Comparando com Coríntios, onde o apóstolo teve que combater mal moral dentro da igreja, a carta aos filipenses é bem tranquila. Ou até mesmo se compararmos com Colossenses, onde havia problemas no nível intelectual e estavam se perdendo em filosofias e pensamentos. Ou a carta aos Gálatas, onde havia mal doutrinário. Nada disso vemos aqui em Filipenses. Ao contrário dos outros, eles estavam muito bem, ou quase muito bem. Ok, mas antes de seguir, vamos dar uma olhada no que aconteceu até aqui. Volte comigo para Atos 16. Paulo e Silas, irmãos em Cristo, estavam em uma viagem missionária passando por Filipos, uma colônia romana. Paulo pregou a palavra ali e alguns se converteram. Mas por fazerem isso, Paulo e Silas foram presos. E ali na cadeia, eles estavam cantando e louvando ao Senhor. E daí veio um terremoto. Um oficial queria se matar. E bem, se você não conhece a história, você já sabe o que você vai fazer depois de assistir esse vídeo. Bem, o oficial, bem como toda a sua família, se converteu. E ali começou uma congregação de cristãos. Eles, juntos com o apóstolo, viveram momentos especiais e juntos desenvolveram uma amizade. Além disso, os de Filipos também ajudaram o apóstolo financeiramente, enquanto que outros irmãos, por conhecerem o seu passado, ainda tinham um pé atrás. Ok, mas por que tudo isso é importante? Por que o apóstolo escreve uma carta para agradecer aos filipenses? O apóstolo vê dois perigos iminentes: falta de unidade e desconhecimento da cidadania celestial. A falta de unidade é especialmente exposta numa pequena birra entre duas irmãs, enquanto que o segundo problema foi novamente trazido à tona por judeus legalistas que diziam: não podemos seguir vivendo só pensando em coisas celestiais, temos que cuidar e buscar o bem aqui na terra também. E em ambos os casos, dinheiro é o centro da questão. Como? Porque quando ajudamos um irmão em Cristo, demonstramos de forma visível a unidade celestial aqui na Terra. E segundo, porque todo cristão que investe no reino de Deus mostra que seu coração bate, primeiramente, para o céu e não para essa terra. Então esse é o pano de fundo histórico. Agora, brevemente, vamos dar uma olhada em como a carta aos Filipenses pode ser posicionada em relação às outras cartas. Se compararmos a carta aos Filipenses com a viagem de Israel pelo deserto, ela não seria usada para descrever a libertação do Egito, nem a comunhão com Deus, nem qualquer um dos problemas que enfrentaram, muitas vezes por culpa própria, no caminho. Também não descreve a separação do mal depois de atravessar o Jordão, e nem a habitação em Canaã, como podemos ver em Efésios. Não, a carta aos Filipenses mostra a vida cristã de um cidadão celeste que ainda não chegou ao seu destino final. O apóstolo Paulo mostra que, na verdade, esse cidadão, nós, já estamos à porta do destino e, espiritualmente, já podemos até vê-la. Assim como Moisés no monte, quando Deus lhe mostrou a terra prometida, logo além do rio. Então, o crente ainda está no deserto, mas não enfrentando problemas como em 1 Coríntios. Não, em Filipenses, o pecado e a carne não são mencionadas nem uma vez. Ok, espero que estamos um pouco mais sintonizados agora. No próximo vídeo, vamos mergulhar no texto. Então, até logo. Na introdução, vimos que os filipenses estavam até que bem, mas Paulo trouxe 2 pontos para os exortar: divisões e pensamentos terrenos. Mas o que foi exatamente que Paulo disse? Sejam mais unidos? Mostrem mais amor? Não, ele foi muito mais a fundo que isso. Tudo nessa carta é intencional. O Espírito Santo usa essa ocasião para falar ao coração dos filipenses e escolhe cada palavra com cuidado. Por exemplo, essa carta não começa com o tradicional Paulo, apóstolo, mas sim simplesmente com Paulo e Timóteo. Por quê? 3 razões. Primeiro, ele não quis impor sua autoridade, assim tornando a situação um pouco fria, mas escreve como um conhecido ou como um amigo. Em segundo, já que ele estava escrevendo sobre humildade, faz sentido escrever em humildade também. E por fim, Paulo queria mostrar a sua união com outro servo, o Timóteo, mesmo que as palavras escritas não fossem dele.
E logo após esse começo, Paulo coloca uma oração. Um pouco diferente, não? Mas de novo, é proposital. Paulo quer ensinar uma coisa sobre oração. Mas o quê? Paulo quer mostrar o valor da comunhão no serviço. Podemos relacionar isso com unidade. Servir juntos, ter comunhão juntos. E Paulo também não queria que eles tivessem uma devoção ou um carinho cego por ele, mas que o amor fosse fundado no entendimento das verdades celestiais. E isso claramente se refere à nossa cidadania celestial. Sabe, quando o líder é preso, como Paulo nesse caso, o rebanho corre o risco de temer por sua vida também, um pensamento terreno, ou questionar se a doutrina era realmente verdade ou não, criando divisões. Paulo os encoraja, afirmando que o seu sofrer não freia o evangelho, mas sim o fortalece, e a história prova que isso era verdade. Ele direciona os pensamentos dos filipenses a Cristo, e a alegria que podemos desfrutar nele. Mas sério, isso é muito incrível, ainda mais quando lembramos que Paulo está na prisão e ele ainda os encoraja para sofrer com ele, como se fosse algo desejável. É estranho demais isso para os nossos ouvidos do século XXI. Mas talvez, só talvez, há algo errado conosco e não com o maior apóstolo que andou sobre essa terra. Sofrimentos e abnegação de prazeres terrenos mostram, mais do que qualquer outra coisa, que essa terra não é o nosso lar, mas que anelamos para o céu. E o capítulo 2 continua com esse pensamento de sofrer, mas sutilmente transita para o assunto de humildade. Por quê? E acredito que a resposta é algo que muitos precisam ouvir. A humildade é o fundamento para a unidade. Cristo se esvaziou, tomando forma de homem, mesmo que permaneceu completamente Deus, mas em forma de homem para poder sofrer e padecer a morte mais cruel que a humanidade desenvolveu. Crucificado, pregado numa cruz, e ninguém poliu a madeira para ele não. Ali ele deixou ser humilhado, sabendo muito bem que com a palavra todo o seu poder descenderia sobre os que ali o injuriavam e os calaria para todo sempre. Já refletiu sobre tudo isso e o que isso significa? Deus Todo-Poderoso que falou e o mundo veio a existir, ali calado, escondendo a sua glória, crucificado em forma de um homem fraco e humilhado. E tudo isso por quê? Quão grande é nosso Deus! E como Cristo se humilhou e deu a sua vida por muitos, outros prontamente o seguiram. Paulo claramente fala sobre sua vida como um sacrifício em 2 Timóteo 4,6. E Timóteo entregou seu tempo, forças e esforços para ser ajuda a Paulo e para proclamar o evangelho. E Epafrodito, o irmão, o cooperador, o companheiro no combate, colocou a sua vida em risco para ser o mensageiro aos filipenses. E você? Em uma frase, podemos resumir as palavras de Paulo. Unidade em humildade é um por todos e todos por um. Cristo, meu tudo, minha vida. Assim podemos resumir o que vimos no primeiro capítulo referente a Paulo. No segundo capítulo, vimos humildade como a base para a unidade. Um por todos e todos por um. E nos capítulos 3 e 4, damos de cara com a desavença. Divisão entre irmãos. Podemos nós curar divisões? Existe a remota possibilidade de caminharmos juntos quando somos tão diferentes? Não, sério mesmo. Tem como existir unidade quando somos tão diferentes? Paulo responde: uma identidade em comum. Só podemos ser o que já somos. Ok, mas o que isso significa? É simples. Isso significa que temos que ser um espiritualmente, antes de partirmos para a prática e andarmos em unidade. E é isso que o apóstolo quer mostrar aos filipenses. Ele diz: cuidado com os cães. Eis o humor de Paulo. Eram os judeus que costumavam chamar os gentios de cães. Paulo usa um pouco de ironia e joga as palavras de volta a eles. Mas por quê? Primeiro note que ele se refere a cachorros de rua e não domesticados. E como é que são os vira-latas? Estão sempre xeretando pelo caminho e muitas vezes se envolvendo em confusões. Os verdadeiros cristãos devem ser o extremo oposto. O olhar para cima, regozijando-se em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é aqui um termo muito importante que Paulo introduz. Jesus é o nome de Jesus, sim, o carpinteiro que viveu há 2000 anos. O nome Jesus Cristo nos mostra que esse carpinteiro agora está na glória, um homem na glória. Mas ao inverter os nomes, a ênfase passa a Cristo, que significa ungido.
Isso significa que o homem Cristo Jesus é, em persona, o caminho em que todas as profundas revelações de Deus foram manifestadas. O eterno propósito de Deus está em Cristo Jesus, Efésios 3:11. E pode ser incrível para você ouvir isso, mas um cristão não é um seguidor de Jesus, mas um que está em Cristo Jesus. Um cristão não segue o homem exemplar de Nazaré. Não está de joelhos chorando em frente à tumba, mas o vê ressurreto em glória, à direita de Deus Altíssimo, Cristo Jesus. Sim, nossa redenção é em Cristo Jesus, Romanos 3:24. A santificação é em Cristo Jesus, 1 Coríntios 1:2. Nós mesmos estamos espiritualmente em Cristo Jesus, Efésios 2:6. Mas por que isso é importante para a unidade? Bem, pois em Cristo Jesus todas as diferenças evaporam. Paulo era um dos mais excelentes que já pisou nessa terra, e ele diz de si mesmo quanto à lei inculpável. E mesmo assim ele confessa que toda religiosidade o impossibilitou de ver Cristo Jesus em glória. E é por isso que é um absurdo querer explicar os ensinamentos de Paulo do ponto de vista de um judeu. Esquece isso, é heresia. A doutrina de Paulo não é fundada em seu passado judeu, nem em seu caráter, mas na revelação que ele recebeu de Deus mesmo a caminho de Damasco. Jesus glorificado no céu, Cristo Jesus. Por isso, tudo que um cristão tem está no céu. Natureza, caráter, vida, identidade e destino. Tudo que um cristão tem ou é celestial. Nossa cidadania, nossa conduta é celestial e com ela esperamos nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Somos um espiritualmente. As diferenças não têm lugar à mesa e por isso Paulo pode pedir a duas irmãs para demonstrar a unidade espiritual nesse mundo físico. Concordem no Senhor. E ele sublinha essa mensagem mostrando como ele e outros lutam pelo Evangelho juntos em unidade. E finalmente, ele agradece aos filipenses pela doação, a razão inicial para essa carta. Um sinal extraordinário de unidade cordial e ativa.